Maria e os suicidas. E como aqueles que mais amam sempre cuidam dos que mais sofrem, Maria pediu ao seu filho para cuidar daqueles que desistem da própria vida. Então ela é responsável pela obra de cuidado aos suicidas na instituição espiritual que tem o seu nome, Maria de Nazaré, de que o mundo tem notícias através da obra de Dona Ivone Pereira, Memória de um Suicida. Maria lidera extensa falange de espíritos nos dois planos em apoio a todos os que trabalham para esclarecer e impedir tais atos. Então, aqui, a gente queria falar a respeito do seguinte. Uma das bandeiras do movimento espírita é justamente a de combater o autocídio, né? Contribuir ao máximo para impedir isso. Então, nós temos que aproveitar esse momento para relembrar na nossa casa espírita nós fazemos um trabalho nesse sentido, preocupados também com essas criaturas que vivem o luto dos que partiram desse modo, né? E então é importante que nós falemos do seguinte, do grande problema. O grande problema do mundo, do nosso mundo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o materialismo. Porque todas essas criaturas, o materialismo pesa muito nessas decisões, porque ele leva a 3 grandes erros, né? O primeiro erro é achar que a morte leva ao nada. É achar que morrer é um apagar da chama da vida e que nada existe depois. O segundo grande erro é achar que aquele ato termina com sofrimentos. Nós sabemos que não termina e muitas vezes até faz com que eles aumentem. E o terceiro grande erro é achar que a própria situação desesperadora não tem remédio. É a desesperança. A desesperança é algo que leva as pessoas por um caminho que elas mergulham num caminho muito, muito ruim, podemos dizer claramente. Então, é importante que todos nós, no atendimento fraterno que nós fazemos no movimento espírita, nas nossas próprias atitudes, no nosso próprio discurso, nós deixemos bem claro o seguinte: não há por que não haver esperança. Tudo passa. Os sofrimentos, eles têm um término. Então, Maria cuida de uma grande obra de mostrar para as pessoas, prepará-las também para a reencarnação, pautada na realidade, na verdade da esperança. Nós temos que pensar nas coisas positivas, nós temos que inspirar essa positividade nas pessoas, né? Nós sabemos perfeitamente bem que essas pessoas materialistas, elas muito dificilmente entrariam numa casa espírita, porque elas são materialistas, elas não creem que exista algo além da matéria. Então, nós, no nosso exemplo, na nossa fala, sem proselitismo, nós precisamos ser coerentes para com aquilo que nós acreditamos. Quando nós fazemos isso, quando nós agimos assim, quem quer que se compromisse nesse trabalho recebe a inspiração e o auxílio dos que trabalham com Maria. Então, muitas vezes, nós recebemos no atendimento fraterno alguém que não sabe direito por que procurou aquele caminho. E isso é inspiração, muitas vezes, dos amigos espirituais, que, através de uma corrente do bem, encaminha a pessoa para aquela situação, para que ela possa ouvir justamente essas palavras de esperança, que são imprescindíveis na vida de qualquer criatura. O grande problema é justamente que as pessoas não acreditarem que o sofrimento tem término,
é possível, e não importa os processos de culpa, todas as coisas que aconteceram, tudo tem que ter remédio. Deus é profundamente justo e bom. Ele ama os seus filhos e quer que eles se recuperem, não que eles afundem. E nós somos convidados a participar desse processo. Então, nesse sentido, sempre que nós quisermos ajudar alguém nesse sentido, podem ter certeza que nós vamos ser inspirados por alguém que trabalha nesse caminho, que é o caminho ligado ao trabalho de Maria de Nazaré. Então, aqui, a gente quis trazer uma versão mais espírita, né, dessa oração. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor contigo. Bendita és entre as mães e bendito o fruto do teu ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga teu Filho por nós que tanto erramos, agora e na hora da nossa morte, e que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, essa homenagem, vamos dizer assim, esse justiçamento que nós queríamos fazer da figura daquela que foi a mãe do nosso amado mestre, e que é a mãe do nosso amado mestre, foi baseada em coisas nas quais nós acreditamos. É muito importante a gente compreender o seguinte: os espíritos, quando eles nos passam informações, não são todos, mas nós vemos determinadas fontes na literatura espírita que são esses relatos históricos sobre as coisas que aconteceram, eles são baseados num processo que é interessante a gente comentar, porque às vezes nós passamos determinadas informações que não corresponde àquilo que muitas pessoas têm em mente ou que acreditam, e para que as pessoas compreendam o seguinte: Emmanuel, em 1938, ele escreveu A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico. E nesse A Caminho da Luz, ele dá pistas de como é esse processo de revisar o que aconteceu para contar a história como ela aconteceu. Aí, lá em A Caminho da Luz, ele fala: passa no ecrã maravilhoso em torno que nós vemos as passagens. Esse ecrã é tela, né? Então, eles, na espiritualidade, eles têm esse processo, que é um aparelho que eles veem o que aconteceu, como aconteceu. Pelo seguinte, nós enxergamos as coisas, por quê? Porque a luz incide sobre as coisas e forma contrastes que faz com que nós façamos a distinção daquilo que a gente está vendo. Vamos dizer assim, é o processo pelo qual o nosso aparelho visual físico percebe as coisas. Então, essas ocorrências correspondem a ondas luminosas que vão viajando pelo espaço. Existem situações em que os espíritos têm permissão de se postar numa situação em que eles veem as coisas como num filme, e exatamente como aconteceram. E isso eles passam para a literatura. Emmanuel não há a menor, vamos dizer assim, não é o menor sentido em achar que esse espírito tão atualizador do cristianismo, como ele deve ser atualizado através do espiritismo, ele incorra numa incorreção desse tipo, né?
Então, nós acreditamos fielmente em tudo aquilo que nós passamos, que vem justamente dos espíritos. A respeito de todas essas coisas. Faz-se muita polêmica a respeito de determinadas situações que cercam a vida de Jesus, mas nós já aprendemos o seguinte: não há milagres, não há sobrenatural, não há coisa extraordinária. Existe o natural que ainda não foi compreendido.